Fala, minha galera, seja bem-vindo a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho, dando continuidade ao nosso material aqui sobre NR10. Aqui no nosso episódio de número 12, estamos trazendo para vocês aqui o choque elétrico, né? A definição de choque elétrico, quais são as causas de choque elétrico e as consequências principais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui, os efeitos fisiológicos, os principais efeitos fisiológicos do choque elétrico no corpo humano. É com grande satisfação que trazendo para vocês choque elétrico. Pessoal, eu quero só mostrar para vocês aqui nessa introdução o seguinte, uma referência entre corrente elétrica e choque elétrico. Observe que Homer Simpson ele está sofrendo aí um choque elétrico. E aqui do lado eu tenho um circuito representando aqui a corrente elétrica e a lâmpada acesa. Pessoal, corrente elétrica. Você tem aí a movimentação ordenada de elétrons através de um circuito, conforme você vê. Isso é uma definição básica. Eu quero mostrar para vocês de forma sintetizada que corrente elétrica ela trafega por um circuito. Olha só, basicamente ela está trafegando dentro de um circuito normalmente. O choque elétrico, eu vou ter essa corrente elétrica passando pelo corpo de um ser vivo. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal. Então, a corrente elétrica, quando ela trafega no corpo humano para ir para o chão ou de um ser vivo, eu estou chamando agora de choque elétrico. Então, o choque elétrico nada mais é do que a passagem da corrente elétrica através aí do corpo de um ser vivo. Sabendo isso, eu trago para você o seguinte: o conceito, né, básico do choque elétrico, conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos. Não tem como eu ou qualquer outra pessoa dimensionar para ti o que vai acontecer com uma pessoa que sofre uma descarga elétrica. Basicamente, a gente vai ter algumas situações que a gente pode suposicionar o que pode acontecer. A bem da verdade, o choque elétrico é um conjunto de perturbações de naturezas e efeitos diversos. Então, é uma perturbação que vai ter natureza, o choque elétrico, e também pode ser aí ocasionar efeitos diversos. O cara pode se queimar, o cara pode ter uma parada cardiorrespiratória, o cara pode ter uma parada cardíaca, o cara pode entrar ali em fibrilação ventricular, o cara que sofre uma descarga elétrica, ele pode ter aí perda parcial de ossos, queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. Então observe que eu posso ter vários tipos de efeitos, prolapso. Aí então a gente vai ver isso aí no decorrer do vídeo. Mas observe que o choque elétrico é um conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos. Isso também depende da constituição física do indivíduo, se o mesmo é gordo, se é magro, se o cara está com o corpo molhado, está com o corpo seco, se está descalço, se ele está com água mais salitre no corpo, aquela água de praia, se ele está usando um batidão, se ele está usando material metálico pelo corpo. Então tudo isso vai influenciar nos efeitos do choque elétrico. E também aqui ao lado eu botei essa imagem para representar algumas formas de trajeto da corrente elétrica. Você tem essa trajetória aqui, ó, mão com mão. Então essa aqui é uma das mais perigosas, porque a corrente elétrica ela pode estar passando pelo coração e pode vir aí a vítima a óbito. Então é uma das mais perigosas. Corrente elétrica, pé com pé, é a chamada tensão de passo, não é isso? A gente já falou aqui sobre tensão de passo. Então a descarga ela entra por uma perna, sobe e desce no outro pé. Aqui você tem descarga elétrica mão-pé. A energia entra da mão e sai no pé. Isso aqui é chamada tensão de toque. E você também tem a descarga elétrica tórax-pé. Então, ela transfixa, né, aí o nosso peito e sai pelo pé. São alguns efeitos, algumas modalidades aí de choque elétrico que pode ocorrer no corpo humano. Pessoal, aqui nessa parte eu trago para ti alguns efeitos fisiológicos do choque elétrico. Olha só que o choque elétrico pode causar no nosso corpo: tetanização, que é a rigidez dos músculos, né? Por isso que o cara muitas vezes fica grudado, dependendo do nível de tensão, ele pode ficar grudado ali, tomando a descarga. Se não tiver um disjuntor na retaguarda para desarmar, ele pode vir a óbito. Quando eu falo disjuntor, galera, eu estou falando daquele interruptor
diferencial residual, que ele vai desarmar por fuga de corrente. Eu também tenho aqui, olha só, fibrilação ventricular. O coração ele começa a colapsar, bater 270 batidas por minuto, 300 batidas por minuto. O coração pode parar a qualquer momento. Eu trouxe um vídeo sobre fibrilação ventricular. Daqui a pouco a gente vai acompanhar. Mais efeitos fisiológicos, olha só, ocasionado pelo choque elétrico. Parada respiratória. O cara pode ter uma parada respiratória. Qual o problema dessa parada respiratória? O cérebro fica sem oxigênio. Algumas literaturas ela versa o seguinte, que um corpo humano ele suporta no máximo de 5 a 6 minutos o cérebro sem oxigênio. Ou seja, passando desse período, o cérebro ele começa a necrosar. O que é necrose? Morte de parte do tecido do corpo, no caso aí o cérebro. Se eu passar desse tempo para fazer a ressuscitação do meu colega ali, daquela parada respiratória, ele pode até voltar. Porém, se passar desse tempo, ele pode, por ter o seu cérebro necrosado, ele pode voltar ali sem a fala, sem a visão ou sem os movimentos das pernas. Então ele pode ter alguma dessas perturbações a depender da parte do cérebro que foi necrosada. Daí a importância dos primeiros socorros que salvam vidas. O choque elétrico também pode causar queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau, bem como o efeito eletrólise, que muda a qualidade do sangue. Também o prolapso, que é aquele deslocamento dos músculos e órgãos internos da sua devida posição. Acontece muito do cara sofrer uma descarga elétrica, ali, corrente alternada, e ele baixa ao hospital. Quando chegar lá, o médico faz lá os exames e observa que os rins deles não estão na posição correta. Não estão, vê lá que outros órgãos, o pâncreas, não está na posição correta. Por causa do choque elétrico, ele pode empurrar ali os órgãos de sua devida posição. E isso é chamado de prolapso. E isso é importante a gente saber para a gente evitar tomar descarga elétrica. Haja visto que a gente mexe com a eletricidade. Pessoal, isso aqui é o vídeo que eu falei para ti que ia trazer. Fibrilação ventricular. Observe como um coração fibrilado ele se comporta. Observe essa imagem aí. Olha só a velocidade que esse cara bate. Está vendo o ventrículo? Como é que se bate? Isso é uma imagem real de um coração. Observe que ele está em colapso. As dimensões dele aumentam. Eu dou um choque nele com desfibrilador. Ele volta para o compasso e vai diminuindo as suas dimensões. Aqui, olha só. Ele está batendo em 15 segundos o que deveria bater em 15 minutos. E isso é uma perturbação muito grande, galera. Observe nessa próxima imagem que eu tenho uma animação e eu coloco aqui um aparelho desfibrilador, ou seja, eu boto fase neutra, faço percorrer uma corrente elétrica no corpo, no coração, e o coração volta para o compasso normal. Desfibrilador. Você já vê muito isso em filmes, plantão médico. O pessoal fala muito sobre isso daí. Mostra o cara lá com parada cardíaca e o médico passa um gelzinho no peito do cara, afasta. Tuf, tuf. Aquilo ali é um desfibrilador. Dentro daquele equipamento eu tenho um capacitor. O capacitor é um equipamento que vai acumular energia e solta essa energia de vez. Porém, no desfibrilador, essa energia é dosada para não matar o paciente, e sim para fazer o coração dele voltar para o compasso. E aqui, minha galera, as consequências do choque elétrico, né? Então, como consequência, o choque elétrico pode nos trazer aí uma perda de massa muscular, bem como perda parcial de ossos, atrofia muscular, perda de coordenação motora, bem como queimaduras. Observe aqui as queimaduras, pode ser de terceiro grau, segundo grau ou primeiro grau. A queimadura de primeiro grau é a menos grave, você vai ter uma vermelhidão, porém você não vai ter nem bolhas nem desprendimento de pele. Porém, a queimadura de segundo grau, você já vai ter bolhas e desprendimento de pele, porque ela queimou a epiderme e também a derme. Agora, a queimadura de terceiro grau, ela vai afetar a epiderme, derme, vai afetar a gordura, músculos ali, bem como os nervos e chegando nos ossos. E esse tipo de queimadura de terceiro grau, você sente pouca dor ou nenhuma dor, porque detonou os nervos. Então o estímulo de dor não é mandado para o cérebro e as pessoas dizem transpassou. Na verdade ali, porque não existe mais aquele transmissor que vai mandar informação de dor para o cérebro na queimadura de terceiro grau, que é mais grave.
todo esse tipo de perturbação o choque elétrico pode causar. Por isso a importância de você prevenir acidentes. E como é que se previne acidente? Utilizando os equipamentos de proteção individual, coletiva, bem como conhecer o procedimento, respeitar as distâncias de segurança. Então, assim como o choque elétrico é um conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos, a segurança no trabalho é um conjunto de medidas que você deve empregar. Não é só o EPI, não é só o EPC. Você tem que respeitar as distâncias de segurança, você tem que conhecer o procedimento e obedecer às normas internas daquela determinada empresa, conforme o segmento que você trabalha. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um oferecimento de Segvita, segurança, vida e trabalho.